E o tempo passa numa velocidade que eu não sei nem comentar aqui com vocês, né? Então, estamos entrando agora no mês de setembro do nosso Lendo King em ordem cronológica. E o livro desse mês vai ser A Incendiária, nessa edição maravilhosa aqui que eu vou ler da biblioteca do Stephen King. Que assim, gente, tá um luxo. Vou mostrar pra vocês aqui pra frente, porque realmente tá um luxo, não tem nem o que falar, tá? O negócio é que a gente vai ler o 7º livro do King. E a gente já passou, inclusive, pelo calhamaço de Dança da Morte. Então, se você tá aqui comigo até hoje, sinta-se um vitorioso. Mas saiba que só estamos no início da jornada e que isso aqui tá longe de acabar. Muito longe. Porque o King, enquanto estiver vivo, estará produzindo, graças a Deus, né? E o negócio é que esse autor já escreveu tanto, que a gente deve estar junto aí até 2033. Então, pega a vinheta e que eu vou fazer um breve resumo aqui de A Incendiária para você ficar com mais vontade ainda de começar a ler esse livro com a gente. Beijos e vamos lá! Bom, para contextualizar um pouquinho esse livro aqui, esse é um livro que vai passar na cidade de Harrison, nos Estados Unidos, onde 2 jovens universitários estavam passando aí por uma certa dificuldade financeira e acabaram aceitando participar então de um experimento do governo para poder aí descolar uma graninha. Andy e Vicky então vão se conhecer durante a aplicação desse produto aí que faz parte dessa pesquisa, que é comandada por um tal Doutor Louco. Eu já não participava se eu ouvisse falar esse nome. Pega isso aí, tá? Você participaria? Me fala aqui nos comentários. Você participaria de uma pesquisa onde o responsável se chama Doutor Louco? Só com muita necessidade financeira mesmo, né? Tá, mas o que é esse teste, né? Esse teste vai consistir, então, eles receberem injeções de uma droga chamada Lote 6 em 12 pessoas. O problema é que dessas 12 pessoas, o Andy e a Vicky foram os que mais sofreram os problemas, né? As consequências dessa decisão que eles tomaram quando jovens, de aceitar essa aplicação aí do Lote 6. Esse Doutor Louco, então, faz parte de um grupo aí que se denomina A Oficina, que está fazendo essa pesquisa respaldada pelo governo, né, a mando do governo. Porém, ninguém sabe muito sobre essa oficina. Sempre tem muita misticidade, muita informação que fica em volta aí dessa associação que ninguém sabe me explicar muito bem. Então é sempre muito místico quando se fala dela. O fato é que, apesar de terem tomado essa decisão de participar desse teste muito novos, eles vão notar então que essa foi a pior decisão que eles tomaram na vida, porque isso vai fazer com que o caminho deles fique entrelaçado com essa associação, essa oficina aí pro resto da vida, né? Agora, o que ninguém esperava é que nesse teste, 2 estudantes, que são eles dois, iam acabar se apaixonando e levando uma vida juntos. E o mais legal é que depois desse teste, eles vão descobrir que eles adquiriram aí alguns dons especiais. Nada muito forte, tá? Mas eles conseguiram desenvolver algumas coisas diferentes do normal, né? O fato, então, é que esses poderes, ou esse dom, chame do que você quiser chamar, acabou tornando a ligação deles mais forte ainda. Então, eles se casaram e acabaram tendo uma filha, uma menininha que se chama Charlie, tá? Nada do que eu tô falando é spoiler, principalmente porque esse livro vai se passar, então, ao redor todinho da história de Charlie, não desses 2 estudantes que se casaram, né? Não dos pais de Charlie. E o que ninguém esperava realmente é que da junção dessas 2 pessoas aí que passaram por esse teste, quando eles com poderes aí bem medianos, acabaria nascendo então uma menina realmente super poderosa, cheia aí do poder. Os pais da Charlie, então, tentam sempre esconder isso da sociedade, mas é aquela coisa que eu falei logo no início, né? Quando eles optaram por fazer por esse teste, a vida deles acabou sendo aí totalmente controlada e vigiada por essa tal oficina. Então é óbvio que eles iam acabar sabendo que a Charlie tinha superpoderes, e é óbvio que eles iam ter um interesse muito grande nela, e iam acabar, então, tornando a vida dessa família um inferno, tentando pegar aí a Charlie pra eles. Agora, o que eu não vou falar pra vocês aqui, porque seria aí um pouquinho de spoiler, apesar de vocês forem ler resenhas na internet e vão ter várias falando, os poderes de cada um. Isso aí você já deve desconfiar pelo título do livro, A Incendiária, né? Você já deve desconfiar qual que é o poder da Charlie, mas eu não vou falar aí dos poderes dos pais dela pra não estragar aí
esse processo de descobrir isso durante a leitura. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre esse livro, tá? Esse é um livro aqui muito importante na história, né, no universo King, porque a oficina vai aparecer aí em outros livros mais pra frente. Então, presta bem atenção aí nessa organização governamental, né? Para vocês não perderem nenhuma informação importante, porque como você já sabe, todo o universo King é interligado e uma hora ou outra alguma coisa vai aparecer, né, por aqui. Também tô bem curiosa para saber se nesse livro vai ter aquela fanática religiosa, a pirocinética, a gente já sabe que tem, né? Pelo título do livro a gente sabe que já tem fogo, né? E o King ama livros com fogo. Agora o Steph tá se perguntando aí, de onde veio essa inspiração? E em uma reportagem eu achei uma entrevista do próprio King falando um pouquinho sobre isso. Bom, se você é um leitor fanático do King, com certeza você já sabe que ele não foi santo mesmo, principalmente aí durante a época da faculdade e da juventude dele. Então ele usava muito LSD. E ele escreveu esse livro inspirado aí em algumas teorias que o LSD era uma droga que acabaria controlando a mente das pessoas. Como se fosse algum tipo de droga alucinógena que seria um teste do governo. Então, quando ele começou a ouvir esse tanto de boato, óbvio que a mente do escritor, né, é sempre sensacional, ele parou e pensou assim, cara, e se isso fosse verdade? Que história isso daria? Essa aqui, né? E aí, na própria entrevista, ele fala assim, aí, como já não fosse bom o suficiente, já fazer uma história de duas pessoas que usaram LSD ou uma droga e ganharam poderes, e se esse poder passasse para uma criança? O que aconteceria, né? Porque a gente já sabe que o King é fã de iluminados, né? Que são crianças com poderes paranormais. Então, óbvio que ele ia acabar caindo numa criança com poder paranormal. Uma outra coisa também que ajudou a gerar essa desconfiança do governo é que nos anos 70 existia realmente uma grande desconfiança do governo, principalmente entre os jovens da sociedade, depois, né, durante a Guerra do Vietnã. Isso gerou, então, uma corrente de informações falsas na época, um diz que me disse, um diz que não me disse, para esconder realmente os verdadeiros interesses dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. E isso, então, gerou uma grande desconfiança da população com o governo, o que, então, ajudou um pouquinho a ter essa culpa do governo aí atrás dessa pesquisa. Na primeira edição, o King também dedica essa história à filha dele, a Naomi, né? E o repórter acaba perguntando se alguma coisa desse livro pode ter sido inspirado em algum dos filhos dele, né? Aí o King ri e fala que é óbvio que quando a gente fala de uma criança que incendia, põe fogo em tudo, é óbvio que a gente vai lembrar de adolescentes. Na época a filha dele tinha 12 anos e ela vivia com raiva, prestes a explodir e se estressar com qualquer coisa. Então, lembra bastante aí. Acaba que ele diz que lá no fundo deve ter uma inspiração nisso aí também, mas não necessariamente, né? Não é porque a pessoa tem filhos que toda criança dos livros dela são baseadas nos filhos dela, né? Vamos tirar essa imagem que todo mundo tem aí da mente. Uma outra coisa interessante também que vale a gente observar é que o próprio King faz uma grande diferenciação, apesar de ser bem parecida a história de A Incendiária com a de Carrie a Estranha. Por quê? Porque para ele, Charlie, desse livro aqui, ela vai ser uma espécie de heroína, né? Ela faz as coisas acontecerem com uma intenção boa, apesar de acontecer alguns problemas no caminho, né? Já a Carrie, ela é uma anti-heroína total, né? Ela simplesmente já é uma pessoa difícil com alguns tipos de distúrbios psicológicos, e aí, quando ela surta, ela faz uma ruindade geral, né? Até com quem não tem nada a ver com aquilo. Então, assim, não dá pra comparar. Apesar de serem histórias com fundo parecido, que na realidade é só o superpoder das duas, né? Que são duas adolescentes, uma criança e uma adolescente com poderes de fogo, né? Mas os poderes não são idênticos e a história é diferente, né? Elas podem ser consideradas semelhantes por possuir alguns pontos parecidos, mas a narrativa vai para caminhos totalmente diferentes. Bom, todo mundo já sabe então que o livro A Incendiária gerou o filme. A gente tem o antigo Chamas da Vingança, que saiu lá por volta de 1984, e a gente tem o novo filme Chamas da Vingança, que saiu agora em 2022. Então tá bem quentinho aí, tá bem recente pra gente ver, tá? Então lê primeiro, depois assiste. O King mesmo fala que apesar de ter gostado da adaptação de 1984, ele achou a Drew Barrymore no papel de A Incendiária bem bacana. Ele não gostou ali de como a família foi montada, né? Porque na realidade os pais da Charlie são pais muito amorosos
e que dão um suporte pra menina. E ele não sentiu isso tanto no filme anterior. Ele gostou bem desse filme atual, porque o Zac Efron, que é o pai da Charlie nesse filme, né? Ele consegue passar essa amorosidade, esse grau de importância que a Charlie tem pra ele. Então, por isso que ele acaba gostando mais desse filme de hoje em dia. O que me deixa com uma super vontade de ler o livro e assistir os dois pra comparar. E a gente com certeza vai comentar isso no clube. A gente tá até precisando dar uma ajeitada nisso, né? Se você estiver assistindo esse vídeo, manda aqui nos comentários o que vocês acham da gente começar a assistir até os filmes de pra trás, né? E montar, assim, um dia pra gente comentar o filme. Assim, a gente passa, assim, deixa rolar, assiste de quando você quiser, quando você puder. E aí, de repente, a gente marca um encontro só pra debater esses filmes. Seria bem interessante, a gente pode até marcar um encontro único pra debater de todos os filmes passados. Me falem aqui, por favor, tá? Não me deixem falando sozinho. Pode até falar no grupo do Telegram, se vocês preferirem. Bom, agora vamos aos fatos não tão bons, um pouquinho negativos aqui sobre A Incendiária. A Incendiária não é o livro favorito de muitos King fanáticos, né? Na realidade, muitos deles não gostam desse livro, né? Mas por quê? Esse livro aqui tem uma pegada mais calma. Apesar de ocorrer algumas cenas de ação, esse é um livro lento. Diferente um pouquinho da Zona Morta que a gente leu no mês anterior, que é um livro que vai e volta muito, acontece muita coisa, as coisas se resolvem muito rápido. Então acaba sendo uma leitura que você não dá nem vontade de parar, apesar de não ser um livro tão bom, né? Eu gostei, mas não é tão bom. Esse livro, A Incendiária aqui, ele é aquele estilo do King anterior que a gente vem falando, né? Ele vem desenvolvendo os personagens, ele abre o leque de personagens, ele fala sobre os integrantes que tomaram a injeção junto com os pais da Charlie, ele fala sobre os pais da Charlie, ou seja, ele coloca a gente lá dentro da história. E pra quem não é acostumado muito com a leitura dos livros do King, pode parecer chato, lento, com informações desnecessárias, né? Mas como a gente é amante do King, a gente sabe que nada que o King fala é desnecessário, e se não for útil nesse livro agora, vai ser útil em algum outro livro na frente, né? Então a gente já sabe perfeitamente disso. O fato é que, apesar de ter ação, esse livro aqui é repleto de diálogos internos dos personagens. E pra quem não gosta disso, acaba ficando realmente uma leitura um pouco lenta, um pouco pesada. O que eu posso falar pra vocês é que eu tentei fazer aí um cronograma bem leve, com a média aí de 23 páginas por dia, com o fim de semana livre, inclusive o feriado de 7 de setembro livre, pra você ter tempo de ler com calma. E o nosso encontro vai ser só dia 1º de outubro, então ficou bem tranquilo, tá? Não se apavorem, não precisam correr, leiam com calma e não desistam, tá? Porque apesar de ser um livro do King mais lento, o que pra mim é uma característica dele, dependendo do tipo de escrita, né? A gente teve até uma discussão esses dias no grupo do Telegram sobre a diferença de escrita de King para cada livro. Uma pessoa achou que o King era muito parecido nos livros, eu considero o King 100% diferente em cada livro, por isso que eu acho ele um escritor tão fantástico. Muitas vezes, se você comparar o livro anterior, A Zona Morta, com esse aqui, você vai sentir a diferença pesada de uma escrita para outra, né? Não é que uma seja melhor que a outra. Na realidade, o que é tão fantástico no King é que a gente não cansa de ler ele porque ele não fica igual, né? Cada livro dele, ele tem uma personalidade, uma forma de escrever. Apesar de alguns se parecerem, né? Como ele muda muito a forma de escrita, a leitura dos livros dele acaba se tornando leve. Leve não, porque ele é um autor de suspense, né? Então não fica tão leve assim. Mas é um livro que a gente não cansa, né? Apesar de ter um livro do King todo mês pra gente ler, a gente não cansa dele. Pelo menos eu não canso, né? Se você cansa, sorry, né? Vamos junto, então, ler A Incendiária agora no mês de setembro. O cronograma já saiu lá no Instagram e no grupo do Telegram, então não deixa de ir lá e dar uma biscoitada e vem ler com a gente, que o nosso encontro é dia 1º de outubro. Se você chegou aqui até agora, não deixa de curtir esse vídeo, me seguir aqui no YouTube para receber vídeos parecidos. Eu falo de vários outros livros, então se você gosta do King, mas também gosta da literatura em geral, esse aqui é o canal para você, tá? Então não deixa de me seguir, não deixa de dar um joinha para me ajudar aqui no YouTube, porque tá difícil crescer agora em qualquer rede social, né? É muita gente, muito trabalho legal. Então dá um curtir, dá uma valorizada aí. E a gente se vê então durante a leitura de A Incendiária lá no grupo do Telegram. Se você não participa, não sabe do que eu tô falando, o link do grupo tá aqui embaixo. Não deixa de entrar não, tá? Beijos e até mais!
Tchau, pessoal!